Então vamos para a palavra do Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, foi onde o Senhor ministrou a minha vida. Primeiro Samuel 13 diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micamás, nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatã em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatã atacou os destacamentos dos filisteus em Giebá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul a Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerras, 6.000 condutores de carros, tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micamás, a leste de Beten-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, buracos, rochas e poços em cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que foi que você fez? Agora vai lá para o 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão meus irmãos e irmãs nessa noite, Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor sonde cada coração aqui, Deus. Espírito Santo, que cada mente, Pai, seja agora capturada, Senhor, Pai, ao autor e consumador da nossa fé. Eu repreendo agora, Senhor, Pai, todas as nossas dores, tudo aquilo que vem roubando, Senhor, Pai, a poderosa semente da Tua palavra, Senhor. E eu declaro na vida dos meus irmãos aqui, Senhor, Pai, que sejam terras férteis para gerar os frutos da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então, o que nós acabamos de ler, né, no contexto de 1 Samuel 13, Saul tem a possibilidade de demonstrar as primeiras ações do seu reinado. O primeiro rei sobre Israel está presente. Porém, como vimos, nada sai como planejado. Sai tudo errado. E os povos inimigos eram muitos. O exército de Israel começa a se dispersar e Saul tem uma decisão a fazer: aguardar a ordem do profeta ou desobedecer à lei do Senhor. E ele fez a segunda opção. Ele quebra a lei do Senhor, desobedece à lei do Senhor, e a palavra do Senhor diz que por causa dessa ação o reino dele não prevalecerá, pois o Senhor levantará para si um homem que é segundo o seu coração. Em outras palavras, a ruína do reinado de Saul foi resultado dele ter seguido o próprio coração. Saul, ele começou bem. Ele tinha o Espírito Santo sobre a sua vida, coisa que só os profetas tinham. Ele tinha as evidências de Deus sobre a sua vida, mas as evidências do Senhor podem ser ocultadas por um caráter não tratado, por um coração endurecido. Podem ser envenenadas e destruídas por um coração que desobedece ao Senhor.
Nós vamos aprender aqui hoje que Saul começou muito bem, mas porque ele foi guiado pelo seu próprio coração, isso trouxe destruição ao seu reinado. Por causa do seu próprio coração, fez escolhas muito erradas. E o tema dessa ministração é segundo o próprio coração. E antes de nós entrarmos nos pontos, eu quero abrir um parênteses sobre o que é o coração humano. O coração do homem nasceu com um problema. Ele é enganoso. Ele mente. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Por causa do pecado, o coração do homem nasceu quebrado. A Bíblia fala que de todas as coisas existentes na terra, o coração humano é o mais corrupto, é o mais enganoso e perverso. Ele é mau, ele esconde o engano. Em outras palavras, o coração do homem é um espelho distorcido. Ele não pensa do modo que Deus pensa, e por isso fere, destrói, maquina o mal e é errante em tudo que faz. Seguir o próprio coração vai nos levar para longe de Deus. É por isso que o salmista ele fala no Salmo 139, versículo 23 ao 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda o nosso coração. É isso que nós precisamos buscar em Deus. Porque se nós formos seguir o nosso próprio coração, nós levaremos uma vida longe do Senhor. Eu não vou abrir, mas você pode ver o resultado de homens que seguem o seu próprio coração em Romanos 1. Lá tem as consequências dos homens que se entregam aos seus próprios corações. E o primeiro ponto dessa ministração que eu quero dizer é: Saul seguiu o próprio coração e vangloriou-se. 1 Samuel 13, do 3 ao 4, diz: Jonatã atacou o destacamento dos filisteus em Giebá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. E então os homens foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Então Saul, na sua primeira empreitada contra o povo inimigo, ele convoca os holofotes para si mesmo. Toquem as trombetas, anuncie que Saul, o seu rei, agiu contra o povo inimigo. E por tão pequena conquista, ele infla o ego do povo e o ódio dos filisteus, uma vanglória. A definição de vanglória vem do latim, que significa uma glória vazia. É a vaidade, o orgulho excessivo, as presunções de qualidade e realizações próprias. Para o cristão, vanglória é um comportamento ou atitude que coloca a glória pessoal acima da glória de Deus, buscando reconhecimento e louvor de homens, ao invés de honrar o seu Deus. Será que nós estamos sendo como Saul, usurpando a glória que era do Senhor? A palavra fala em Salmos 34:2: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. A pessoa que se vangloria é irritante, é chata, vive contando vantagens. Olha o meu cargo, olha os meus dons, olha os meus talentos, olha a forma como eu prego, olha a forma como eu canto,
olha a minha influência. A pessoa que se vangloria é irritante. Mas a palavra do Senhor fala que a única glória que um humilde, até mesmo um humilde, pode ouvir e se alegrar é quando nós glorificamos no Senhor. Será que estamos sendo como Saul, inflando o nosso ego por tão pouca conquista, comparado à glória eterna que há de ser revelada? Lendo esse ponto, o Senhor ministrou em mim sobre ostentação. Pessoas que ostentam os seus dons, ostentam as suas posições e títulos, ostentam os seus conhecimentos, ostentam as suas finanças. Toda ostentação revela uma falta de identidade. O Senhor não nos chamou para ostentar. Ele nos chamou para revelar a face dele aqui na terra. Muitos estão aí na força dos seus próprios cavalos, dos seus carros, mas aqueles que estão submetidos ao coração de Deus mencionam o nome do Senhor nas suas vitórias. Salmos 20, do 7 a 8 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. A sua vida não é só sua. Existe um Deus a quem você deve prestar contas. Será que nossos dons e talentos, ministérios estão glorificando a Deus? Ou tem servido a nós mesmos? Como você tem usado a influência que Deus te deu? Eu lembrei disso. A história de Esther. Mardoqueu fala para Esther: será que não é por um tempo como esse que você está nessa posição de rainha? Você já se perguntou por que Deus te promoveu e chegou a essa alta posição? Você tem reconhecido que o sucesso que você tem feito não é mérito seu? Como você espera honras de um mundo que crucificou o seu Deus? Como podemos desejar honras sendo nós cristãos? O nosso Deus escolheu se esvaziar. A palavra do Senhor diz: haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes disso ele se humilhou, se esvaziou e serviu. Como nós podemos nos vangloriar do que temos? A sua casa não é sua, é do Senhor. Os seus dons e talentos não são seus, é do Senhor. A sua família tão bela não é sua, é do Senhor. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas ao que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Enquanto Saul, na sua batalha, inflou o seu ego, convocando barulhos e foi derrotado, o nosso Senhor venceu a maior batalha da humanidade na cruz, de forma silenciosa. A palavra nos conta, lá em Isaías 53, dos 6 ao 8 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Jesus venceu o inferno e a morte de maneira silenciosa, para não usurpar a glória que pertencia ao Pai. E toda vanglória resulta em idolatria. Saul, quando teve a oportunidade de vencer a sua primeira batalha, ele ergue para si um monumento. Isso está lá em 1 Samuel 15, versículo 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram: Saul foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento para sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Toda vanglória revela uma idolatria. Será que nós temos amado a nossa casa mais do que o Senhor? Será que nós temos amado os nossos filhos mais do que o Senhor? Será que temos amado o nosso trabalho, os nossos títulos e posições do que é o Senhor? E toda vanglória um dia será envergonhada. Saul, por se vangloriar contra os seus inimigos, inflar o ódio dos filisteus, ele foi pressionado, humilhado, logo em seguida. Existia tantos filisteus quanto a areia da praia, e o exército ficou desesperado. Saul, ele ergue o seu monumento lá no capítulo 15. E por causa disso, por não ter cumprido a ordem do Senhor, que era ter derrotado completamente os amalequitas, o Senhor o rejeita. E eu quero dar mais um exemplo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atribuiu para si os méritos das suas conquistas e foi derrubado por Deus. Toda vanglória será envergonhada. E eu quero ler com vocês Daniel 4, a partir do versículo 30, que diz: Falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, fartearão comer ervas como os bois, e passear-te-ão 7 tempos sobre a ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre todo o reino dos homens, a quem ele quer dar, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens, e comia ervas com os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos do céu, e me tornei-me a vir o entendimento, e eu bendiz o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para todo sempre, cujo domínio é de domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor foi humilhado, porque roubou os méritos das suas conquistas que pertenciam a Deus. Toda vanglória um dia será envergonhada. Satanás, ele deseja ascender mais do que o nosso Deus, e por isso foi expulso do céu, e em breve será esmagado
Romanos 16:20 fala: e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Que nós, nessa noite, possamos devolver todo o crédito ao Senhor. Devolver a vida que Ele deu na cruz a Ele. A sua vida não é só sua. Você não pertence a si mesmo. Você pertence ao Criador que fez os céus e a terra. E a Ele devemos louvar e engrandecer em todas as nossas vitórias. Fazer menção do nome do Senhor. Amém? E o segundo ponto é: Saul seguiu o próprio coração e não confiou na provisão de Deus. 1 Samuel 13, do 5 ao 12, vai dizer assim: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micamás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, buracos, rochas, poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. E Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. Os soldados de Saul começaram a se dissipar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que foi que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. A tarefa de oferecer sacrifícios a Deus pertencia único e exclusivamente aos sacerdotes levantados pelo Senhor. Deus havia estabelecido claramente que os sacrifícios deveriam ser feitos pelos sacerdotes da tribo de Levi, e Saul era da tribo de Benjamim e também não era um sacerdote. Por isso ele desobedeceu a ordem do Senhor. Em outras palavras, Saul, seguindo o próprio coração, ele quebra a lei de Deus e faz da sua própria maneira. Ele não confiou na provisão do Senhor. Será que nós confiamos de fato no nosso Deus? Porque o imediatismo, o medo e a pressa são reflexo da nossa falta de confiança no Senhor. Saul, ele tinha 2 opções: aguardar o profeta chegar. Mas quando viu que os soldados se dispersaram e o número dos inimigos era tão grande, ele decidiu fazer da sua própria maneira. E toda vez que nós fazemos da nossa própria maneira, nós tiramos a oportunidade de Deus batalhar por nós. Será que nós não estamos confiando no Senhor e fazendo as coisas da própria maneira? Eu tenho alguns exemplos práticos aqui. Em algumas áreas que não confiamos no Senhor, e então fazemos do nosso próprio jeito. Aquele que quer economizar, vou falar de finanças aqui. Aquele que quer economizar tudo que tem, ao ponto de se tornar um avarento, um acumulador em excesso. É preocupado constante por falta de dinheiro.
mesmo quando tem o suficiente. Trabalhe excessivamente, sacrificando tempo de qualidade com a família e com Deus, por medo de perder o emprego ou de não conseguir uma promoção. Vê as contas se atrasando, está endividado, vai lá e já faz um empréstimo. E quando vê, a situação dessa pessoa está pior do que antes. Não confiamos no Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus 6:26: observem as aves do campo. Não semeiam nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam tanto com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Será que nós temos confiado na provisão do Senhor? Será que nós estamos contentes com o que temos? A palavra do Senhor fala: tendo que vestir, tendo que comer, estejais contente. Mas não. Nós enchemos o nosso ser de tanta preocupação, buscando tanto mecanismo para acumular. Só temos paz quando o dinheiro cai na conta, sendo que nós podíamos gastar esse tempo que nós usamos de preocupação, recorrer a Deus, aquele que pode resolver o nosso problema. Na saúde, a pessoa já aceita o diagnóstico dos homens e vive uma vida dependente. Negligencia a oração, o secreto. Já aceita a condenação da doença sobre a sua vida. Não confiou no Senhor. Não confia na provisão do Senhor. Em relacionamentos, a pessoa tem a pressa de se relacionar, com medo de ficar sozinho. Não espera a orientação de Deus, se de fato essa pessoa é certa. O primeiro que chega já entrega o coração, já entrega o corpo. O medo de ficar solitário. Não confiou no nosso Deus. Porque a palavra do Senhor fala em Salmos que Deus faz com que o solitário habite em família. Você jovem, essa sua carência toda reflete uma falta de confiança no Senhor. E os primeiros que chegam, nós entregamos a coisa mais preciosa, que é o nosso coração. E por aí vai. Entramos em relacionamentos, mistura o santo com o profano e tá tudo bem. E depois é só separar, tá tudo certo. Não está certo. Reflete a nossa falta de confiança no Senhor. A pessoa faz planos e toma decisões importantes sem buscar a direção do Senhor, confiando na sua própria capacidade de planejar e prever o futuro. Vai existir oportunidades na sua vida. Oportunidades de um emprego melhor, uma mudança de cidade, de um relacionamento. Talvez isso seja um atalho para o futuro.
Mas se você não perguntar para Deus se de fato essa oportunidade é Ele que está mandando, você pode cair numa porta giratória de Satanás e você vai ficar paralisado. Muitas pessoas que tiveram oportunidades seguiram seus planos e não buscaram o Senhor. Quando foram ver, era cilada. Não busca orientação. Não busca orientação do cônjuge. Vai lá e faz da sua própria maneira. Não busca orientação dos pastores. Não. Eu resolvo do meu próprio jeito. E depois nós quebramos a lei do Senhor. Saul estava encurralado. Não tinha números em batalhas. Apenas um milagre poderia salvá-lo. Mas ele não teve fé para isso. Às vezes nós ansiamos tanto por um milagre, mas fazemos de tudo para não depender de um. Se Saul voltasse um pouco na sua história, ele entenderia que o nosso Deus é o Deus da provisão. O povo de Israel viu o mar se abrindo. A palavra do Senhor diz que atrás estavam os carros de Faraó, à frente o mar. Como eles se livrariam de Faraó? E a palavra do Senhor fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E Moisés toca no mar. E um vento muito poderoso divide as águas. E ele passa, o povo todo passa em terra seca. O nosso Deus é o Deus da provisão. Eles tiveram fome, Deus mandou um maná. Eles tiveram vontade de comer carne, Deus mandou as codornices. As suas sandálias não se desgastavam. Eles tiveram sede e Deus fez água jorrar da rocha. Eles estavam perdidos e Deus fez uma nuvem para indicar o caminho. Uma coluna de fogo para aquecê-los à noite. O nosso Deus é o Deus da provisão. Como explicar as vitórias vencidas pelo povo de Israel? Jericó, com as suas robustas muralhas, foram conquistadas por barulho, gritos e ao som de música. O nosso Deus é o Deus da provisão. E se você voltar na sua história, você vai entender que também já experimentou a provisão de Deus. E ontem, o Senhor me fez lembrar de um fato que aconteceu comigo. Algo simples. Eu estava namorando com a Tami, e quem tá, namorando, os rolês é comer, Comer. Então a gente vai sair, vamos comer, Eu almoçava na casa dela, ela vinha almoçava na minha, enfim. Era o tempo de namoro. E daí eu lembro de uma vez que ela chamou para almoçar na casa dela. E eu não tinha um tostão furado. E ela falou assim, vem almoçar em casa, daí você traz o refrigerante. Meu Deus, Jesus, poupa o teu servo dessa vergonha. Daí eu falei assim para ela, amor, eu não tenho. E daí ela falou assim, sem problema, vem comer mesmo assim, a gente toma água, faz um suco, enfim. E eu fui. Daí no caminho eu encontro um irmão, a gente começa a conversar, ele pergunta aonde que eu estava indo, eu falei, eu vou almoçar aqui na minha sogra. E daí a gente se dispersa, eu entro. E daí quando eu estou sentado no sofá, toca o interfone. Era o irmão, com 2 refrigerantes. Falou assim, Deus pediu para entregar para você. Deus me deu refrigerante, galera. Refrigerante. Se você voltar na sua história,
vai saber que também experimentou a provisão do nosso Deus. Em Isaías fala assim, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se concebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus só quer que nós acalmemos o nosso coração, confiamos nele, gaste tempo nele. Assim como diz a palavra, essa preocupação toda vai acrescentar alguma coisa na sua vida? E nós desperdiçamos tempos em preocupação, em vez de correr para aquele que realmente pode resolver a nossa situação. Em Provérbios fala assim, Provérbios 3, 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribe do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Em Jeremias 17, 7 ao 8 diz: Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Se você estiver plantado no Senhor, mesmo que venham os tempos de escassez, você dará os frutos. E o terceiro ponto é: Saul, segundo o próprio coração, agiu como um tolo. 1 Samuel 13, do 11 ao 13, diz: E perguntou-lhe Samuel: O que foi que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micamás, eu pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: Você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul agiu como um tolo, por desobedecer diretamente às ordens de Deus, por permitir que as suas inseguranças e medos governassem as suas ações. E esses comportamentos levaram à sua rejeição por Deus e, eventualmente, à sua queda. Saul agiu como um tolo. E tolice significa: quem age como tolo age com ingenuidade, de maneira infundada. Também é considerado todo aquele indivíduo que age com muito orgulho sem perceber. Em outras palavras, aquele que age como um tolo não pensa nas suas consequências. Não pensa nas consequências dos seus próprios atos e acaba destruindo tudo ao seu redor, a si mesmo e às pessoas. O tolo é inconsequente. Ele vai até as últimas consequências para conseguir o que quer. Será que a nossa vida, nós estamos agindo como um tolo? Será que o orgulho nos cegou e estamos destruindo tudo ao nosso redor? A palavra fala sobre um tolo, o filho pródigo. Ele agiu como um tolo. Ele estava na casa do pai. Ele pede a herança do pai vivo e vai para uma terra distante, gasta tudo o que tem, de forma dissolutamente, sem pensar. Gasta suas riquezas e quando vê, está trabalhando num chiqueiro. E ele olha e pensa: quanto dos trabalhadores do meu pai não tem de fartura?
E a palavra conta que ele desejou, ansiou comer as bolotas dos porcos. Agiu como um tolo. Mas para todo tolo existe arrependimento. Ele cai em si. Ele estava fora de juízo. Todo tolo não pensa, está fora de si. E ele conclui: quando os trabalhadores na casa do meu pai têm de tanta fartura, e eu desejando comer a comida dos porcos, mas eu vou me levantar e vou voltar à casa do meu pai. Será que nas nossas vidas nós estamos agindo como tolo? Será que estamos pensando nas consequências das nossas ações? Esse vício aí, irmão, vai destruir a sua casa. Irmã, o seu posicionamento no seu casamento vai acabar destruindo o seu casamento. Cuidado. A sua falta de perdão vai te destruir. O tolo diz assim em Salmos 14:1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos terríveis. Não há ninguém que faça o bem. Quando o tolo age, ele está gritando ao mundo que Deus não existe. Será que as nossas ações estão gritando isso na nossa casa? É por isso que nós não temos paz no nosso lar? A palavra do Senhor fala em Provérbios 14. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda em retidão teme ao Senhor, mas os que desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. O tolo age com orgulho e tão logo será substituído. Em 1 Samuel 13-14 ele fala assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Em Samuel 15, do 9 ao 11, depois que Saul peca contra Deus, desobedecendo a destruição completa dos amalequitas, diz assim, Samuel 15, do 9 ao 11. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. E então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul como rei, pois ele me abandonou e não agiu segundo as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Quais são as atitudes de tolice que o Espírito Santo está te mostrando aqui nessa noite? O modo como você trata o seu cônjuge, os seus filhos, vai destruir a sua família. Você tem pensado no modo como você está lidando com eles? Eu ouvi uma frase da pastora Vânia que diz assim, aquele que escolhe viver de orgulho deve, entre muitas coisas, se acostumar com as despedidas. Quantas despedidas você tem feito agindo como um tolo? Está se despedindo do seu cônjuge? Tolice. Está se despedindo dos seus filhos? Tolice. Está se despedindo dos amigos, das oportunidades? Tolice. Volte hoje ao lugar onde você não deveria ter saído. Volte hoje. Retorne à posição que o Senhor te deu. O filho pródigo retornou.
Ele foi humilde, retornou. Todas as nossas despedidas refletem um caráter de tolice, de orgulho. Que o Senhor nos poupe disso. E por último, Saul, segundo o próprio coração, não conheceu a Deus. 1 Samuel 15, 24 ao 30. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor, as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora lhe imploro, perdoa o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou-o como o rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do seu manto e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você, aquele que é a glória de Israel, que não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Saul, ao pecar, ele estava mais preocupado com as autoridades do que se humilhar perante a Deus. Ele fala: volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Infelizmente, o nosso Deus não era o Deus de Saul. O Deus de Samuel não era o Deus de Saul. O pior erro que alguém, segundo seu próprio coração, pode cometer é viver uma vida ignorando a presença de Deus. Saul começou bem. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele, mas ele não permitiu a verdadeira transformação. Ele ignorou a presença de Deus. Ele foi empoderado por Deus. Ele tinha o Espírito Santo, um imenso poder dentro dele, mas não permitiu que seu caráter fosse tratado e deixou o velho homem dominar as suas ações. Será que existe Sauls dentro de nós que precisam morrer nessa noite? Será que existe Saul dentro de nós que não permitem que nós acessamos a novidade de vida que o Senhor Cristo conquistou na cruz por nós? Ele não cultivou o relacionamento com Deus e permitiu que a chama se esfriasse. Que pena. Um desperdício. Começou tão bem, mas terminou tão mal. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele, mas o que vale? De forma inconsciente, ignorou a presença do Senhor. Você tem noção daquilo que você carrega? Você carrega a presença do Senhor. E será que nós agimos como Saul? Decidimos seguir o nosso próprio coração e nos esquecemos do Senhor? Que desperdício. Esse não é o lugar que Cristo chamou para nós. Você tem noção da presença que habita em você? Você já parou para pensar nisso? Você carrega a presença de Deus? Não. Para pensar. Você carrega a presença de Deus? Como? Sabendo disso, como têm sido as nossas ações?
você tem noção o que é o Espírito Santo? Em Efésios 1, do 18 ao 20, vai dizer o que é o Espírito Santo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós herdamos um presente muito precioso, que nenhuma riqueza deste mundo se compara. O preço que Jesus Cristo pagou na cruz, seu preço de sangue, não se compara com qualquer riqueza ou bem valioso. Nós temos a presença de Deus. E continua: e incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais. O mesmo poder que ressuscitou o nosso Deus habita em mim e em você. Você tem noção do que é o Espírito Santo? E ele diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou como cabeça todas as coisas para a sua igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. O Espírito Santo não é algo natural para você se acostumar com ele. O Espírito Santo é o poder de Deus, o nosso auxiliador. A palavra diz, o Senhor fala: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Sabendo disso, por que então nós nos comportamos como órfãos? Como ovelhas sem pastor? Quando Jesus sobe aos céus, Ele nos entrega a mão do próprio Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele não nos entregou para qualquer pessoa. Ele vive dentro de você. Ele não habita em templos de mãos humanas, mas foi feito por Deus para que você nunca se sinta só. Não ignore a Deus. Em João 14, 16 e 17 diz: rogarei ao Pai que vos envie o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem e nem conhece, mas o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não recebeu esse poder que você carrega. Deus escolheu entregar a sua presença para mim e para você, hoje, como templos vivos dele. O que adianta vencer tantas batalhas e não conhecer a Deus? Com Saul foi assim. Ele venceu algumas batalhas, mas no final não conhecia Deus. É para isso que estamos aqui, queridos. Amar Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento, com todas as nossas forças. Ele já fez o trabalho duro, morreu por nós, entregou a sua vida, para que agora aqueles que crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna.
o que você tem feito com esse poderoso presente que Deus te deu? O que adianta conquistar tantas coisas aqui na terra e perder a salvação? O que adianta fazer tantas coisas e não conhecer a Deus? Em Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente, o Senhor dizendo: nunca os conheci. Afaste de mim, vós que praticam o mal. Nós temos Deus habitando conosco 24 horas por dia. Mas é cansativo adorá-lo? É cansativo orar? Ler a palavra? Nós precisamos entender aquilo que carregamos. Em 1 Coríntios 13, 2 fala: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido por Ele. Olha que poderoso isso. Quantos aqui conhecem uma parcela de Deus? Levante a mão assim. Levante a mão, querido. Você não conhece a Deus? Aê, conhece a Deus. O quão poderoso é essa pequena parcela. O quão maravilhoso é o pouquinho que nós experimentamos de Deus. Mas haverá um dia que Cristo virá buscar a sua igreja. E então nesse dia nós o conheceremos completamente. Da mesma forma que Ele nos conhece. Gaste tempo conhecendo a Deus. O pior pecado de alguém que segue o seu próprio coração é se esquecer de Deus. E foi isso que Saul fez. E eu queria que vocês ficassem em pé. Ministério de louvor, se quiser subir, fique à vontade. E eu quero concluir essa palavra. O Senhor me falou assim, porque eu queria muito ministrar sobre Davi. E daí ele não me permitia continuar. Ele sempre me voltava a contar sobre Saul. Ele me falou assim: Sérgio, as histórias importam. A história de Saul importa. O final da história é o que conta. Em Provérbios diz que é melhor o final das coisas do que o início. O final da história é o que conta. A história de Saul acabou. Mas graças a Deus, a nossa ainda não. Hoje, você pode tomar a decisão de escolha. Escolher ser guiado pelo seu próprio coração ou fazer diferente de Saul. Saul, no capítulo 13, ele peca contra Deus. E você vai passando os capítulos, é só ladeira abaixo. No 14, ele faz um voto estranho, convoca o exército para ir com fome, de jejum. E nesse episódio, o filho dele, o Jonathan, acaba provando um favo de mel. E daí, a ação que Saul tem é de matar o próprio filho. No 15, ele desobedece a Deus.
poupa Agag e Deus o rejeita. E ele vai construindo uma história de decadência a cada capítulo, até chegar ao capítulo final, como acabou a história de Saul. No capítulo 31, você pode ler depois. Samuel 31, do 6 ao 8 diz: Então Saul, ao seu pajem de armas, disse: Arranca a tua espada e atravesse-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos que me atravessem e escarneio de mim. Porém o pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim faleceu Saul, os seus 3 filhos, o seu pajem de armas e todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Enquanto um homem, segundo o seu próprio coração, traz um futuro de maldição, alguém, segundo o coração de Deus, traz um futuro de redenção. Em Mateus, capítulo 1, vai contar sobre a genealogia de Jesus Cristo. No primeiro versículo diz: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. E em Romanos 5, 19 e 21 diz: porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que com o pecado reinou a morte, assim a graça reine pela justiça, para conceber vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um homem segundo o seu coração traz um futuro de maldição. Decida hoje se humilhar perante ao Senhor. Decida hoje se arrepender. Decida hoje ser guiado por Deus. Um coração submetido ao coração do Pai. Quebre os ciclos. Enquanto um homem, segundo o seu próprio coração, traz maldição, um homem segundo o coração de Deus traz redenção sobre a sua geração. Eu mudei a minha geração quando eu me rendi a Jesus Cristo. A morte não tem mais poder sobre a minha família, sobre o meu lar. Quebre hoje os ciclos. Eu não vim de uma família curada, mas uma família curada virá através de mim. Decida quebrar os ciclos de maldições. Feche seus olhos. Comece a falar com o seu Deus.